Quando nós falamos sobre crise, principalmente diante desse cenário que nós vivemos, nos dias atuais, eu acho que o coração da crise diz respeito à nossa vida financeira. Se tem uma área da minha e da sua vida que é mais afetada pela crise, é a nossa vida financeira, preocupação com os recursos. Se o que eu tenho é suficiente, se o que eu ganho vai ser suficiente para pagar as contas, e a gente percebe isso nas conversas que nós temos, nós conversamos com as pessoas e os pais, os jovens, todos hoje estão afetados por essa crise. E eu queria falar um pouco sobre isso, mas antes de falar sobre recursos, sobre a vida financeira, eu me lembrei de uma frase do James Hunter, autor daquele livro O Monge e o Executivo. Ele diz que para falar sobre dinheiro, ou você tem que ter muito dinheiro, ou você tem que ter pouco dinheiro. Então, como eu tenho pouco dinheiro, eu tenho autoridade para falar sobre dinheiro, e fico em paz sobre isso, certo? Uma outra coisa, eu não quero, e aqui tem pessoas especializadas nessa área, falar sobre gestão financeira, e nem muito menos manipular a sua vida em torno de um conceito, não é isso. Eu quero falar com você sobre princípios que nós devemos estabelecer na preocupação que nós temos com o dinheiro, com a vida financeira, principalmente diante da crise que a gente vive. O que a Bíblia nos apresenta como princípio, como valor, diante desse cenário em que nós vivemos. E o texto que nós estamos estudando é uma canção, um salmo que o profeta Abacuque escreve, lá no capítulo 3, que nós vamos ler, onde ele expressa a sua fé. É bom a gente recapitular aqui o contexto de Abacuque. Se você ler o texto, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que Abacuque, no capítulo 1, está fazendo uma reflexão profunda. Ele chega até a questionar Deus, dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer nada diante dessa crise? O Senhor não vai mudar a minha história? O Senhor não vai agir no povo? E Deus responde, mas diz assim: olha, eu vou agir, mas não do jeito que você acha que eu devo agir. Há também uma preocupação de que o profeta começa a denunciar os erros do povo, e principalmente da política social da época, e é um texto forte. Capítulo 1, capítulo 2 é um texto denso de crítica a um contexto social muito ruim e adverso ao povo de Israel. E isso tem tudo a ver com a gente, porque nós vivemos uma situação, independentemente se você é de A ou de B, da sua visão política, quem paga o preço é o povo, sempre. Sempre é o povo que paga as contas por um sistema sociopolítico injusto, não é verdade? Isso está na ponta da nossa língua, nas nossas conversas. E naquela época era exatamente o que estava acontecendo, uma desolação política social que oprimia o povo pelos assírios, e o profeta está pedindo a intervenção de Deus. E quando ele pede, depois que ele se revolta, depois que ele chega até a ser pessimista, ele faz uma canção de fé. Ele termina expressando um ato de fé no meio desse caos todo que a gente vive. E ele diz o seguinte: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Quando o profeta faz aqui uma metáfora, usando esses elementos, como a figueira, como as parreiras, como a azeitona, ele está, na verdade, falando do quadro econômico, ou do ciclo econômico da época. A economia dependia desses elementos. E ele está reconhecendo que essa economia pode entrar em colapso, e que possivelmente isso até aconteça. Agora, há uma reflexão sobre esse cenário, como nós aqui refletimos a respeito da cultura em que nós vivemos. Se a gente parar para pensar que a nossa vida financeira é a mais afetada pela crise, nós vamos também refletir sobre essa cultura de consumo em que nós estamos mergulhados. Essa cultura e que a gente está inserido, que nos estabelece valores e princípios que a gente sequer para pensar e questioná-los.
Tem uma música de um poeta da música brasileira chamado Falcão, que ele diz o seguinte, eu lembro porque meu irmão gostava do humor dele, né? Tinha alguns CDs. Ele diz o seguinte: dinheiro não é tudo, é 100%. Ou seja, a cultura em que nós estamos mergulhados nos diz o seguinte: dinheiro é o centro da nossa vida. Eu não estou aqui questionando se isso é bom ou se é ruim, porque eu sei que tem pessoas que entendem a utilidade do dinheiro, mas que, de fato, a nossa vida é pautada pela questão financeira, essa é a realidade, ou não? Ou o tema central das nossas casas, adolescentes, é quando o pai reclama que você toma banho demorado demais, ou quando o pai corta alguns benefícios e diz o seguinte: nós não vamos sair hoje, nós vamos comer o que tem em casa. A gente está vendo um quadro afetado pela questão financeira, principalmente pelo fato de uma cultura enferma, uma cultura do consumo enferma. E eu quero colocar aqui alguns problemas antes de apontar para o texto as considerações do profeta. Um problema grave da nossa cultura: na cultura do consumo não existem necessidades, e sim desejos. Nesse mundo que nós estamos inseridos da cultura, existem mais desejos do que necessidades. O que move o nosso coração ao consumo hoje é desejo. Se a gente olhar na mídia, nas redes sociais, você vai perceber que nós somos incentivados a consumir por desejo, não por necessidade. Não é verdade? Você é estimulado ao quê? A comprar compulsivamente. Tem um programa de televisão na TV a cabo chamado Acumuladores, que embora o start do problema seja um problema emocional, você vê o acúmulo que o consumo estabelece na ideia de você desejar e comprar, mesmo que você não precise. Ou você nunca comprou alguma coisa que você depois não usou? No Polishop, por exemplo. Ou na internet, ou nesses sites de importados, que quando você chega você não dá bola e logo você deixa de lado porque você desejou aquilo. É a cultura que a gente vive, do desejo. Então, para você diferenciar o consumo consciente do consumo impulsivo, avalie sempre se aquilo é uma necessidade ou se aquilo é um desejo. Aliás, os pais vivem constantemente, preste bem atenção aqui comigo, é importante que você ouça isso, é um princípio para a sua vida, a galera do fundo principalmente, porque isso vai servir para a sua relação familiar, para você entender os seus pais, e para os seus pais também entenderem você nessa cultura. Preste bem atenção, você e eu, nós somos movidos por desejos, e isso é uma enfermidade, porque além da crise financeira, há o grave problema de consumirmos por desejo, e o endividamento em função de suprirmos esses desejos. Por isso que para a geração atual, para a cultura atual, celular é uma manifestação de afeto. Quem estuda o comportamento da geração atual está questionando isso. Por quê? Porque compra-se por desejo e o celular traz um status para a pessoa dentro do seu grupo social. Olha o problema que nós estamos inseridos. Segundo, na cultura do consumo, a ostentação vem primeiro que a utilidade. Se eu compro algo movido pelo desejo, o que eu quero fazer depois disso? Mostrar para as pessoas. E aonde é o espaço que eu mostro os meus troféus? Nas redes sociais. Então eu tenho um desejo, eu consumo e eu preciso mostrar. Na minha época é quando a gente comprava um Nike Air, chegava no recreio da escola com um tênis novo, com medo que os amigos batizassem o tênis, sujassem. Mas o recreio era a rede social da época para mostrar para as pessoas que você tinha adquirido aquilo. Ou, quem sabe, os mais velhos vão lembrar, um Walkman colocado na cintura. Um Discman. A cultura do desejo mostra sempre para mim e para você que nós precisamos mostrar para as pessoas que nós temos, que a gente conseguiu, que nós alcançamos. Não é isso? A viagem, a casa, o carro, o celular. É comum que a gente perceba, porque nós estamos enfermos com isso. Os adolescentes estão enfermos com essa cultura da ostentação, cultura do desejo. E o terceiro problema é que na cultura do consumo, o meu é melhor, preste bem atenção, é mais bonito, e mesmo assim eu desejo o do outro.
Essa é uma contradição que eu não consigo entender. Que quando você adquire alguma coisa, na conversa que você tem com seus amigos, o seu apartamento, a sua casa, a sua faculdade, foi a melhor escolha, foi a melhor viagem, você discute isso, você estabelece isso, para que a pessoa diga para você, uau, de fato você tem o melhor. Mas mesmo assim, no seu coração, você deseja o que é do outro. Por isso que numa propaganda de televisão, o cara passa de carro, e quem está na calçada olha para o cara, ali aquele carro passando, ou quem está lá lavando o carro na sua casa, e o vizinho com um carro novo. Por quê? Porque nós desejamos o que é do outro. E o grave problema da nossa vida financeira é que nós somos afetados com essa enfermidade. Tem muitas famílias endividadas, porque convivem num círculo de amizade, onde alguns desses círculos começam a viajar, comprar, e sem recurso, por causa dessa disputa de relacionamento, desse desejo de ter do outro, se endivida para realizar um projeto, um sonho, uma casa, um carro, porque o outro fez. Isso é muito comum. A sua vida financeira é movida por esse desejo e pelo sentimento de ter o que o outro tem. E esse é um grave problema na nossa cultura. Os pais sabem muito bem disso quando um filho volta da escola querendo o brinquedo que o amigo tem. E quando a gente tem educações e modelos de educação diferentes, onde os pais ensinam os filhos, e você encontra um pai que nem pensa nisso, só dá, é pior ainda, porque os nossos filhos ficam contaminados com essa ideia do consumo, e chegam para a gente exigindo de nós, que nós temos que dar o que seus amigos têm. Quem já não se viu numa cena como essa? De comprar um presente caro. Eu já me vi como pai, às vezes até me endividando para que o meu filho tivesse o que o amigo dele tem, no meu coração, achando que isso ia fazer com que ele sofresse. Não é assim? Não é essa ferramenta que os adolescentes usam com os pais quando querem alguma coisa e dizem assim, mas todos os meus amigos têm? Fulano tem, teve isso, viajou para isso, e nós somos movidos por aquilo que o outro tem. Por último, e talvez o mais trágico dessa cultura do consumo, é que na cultura do consumo o cliente tem sempre a razão, porque dinheiro traz o poder sobre as relações, sobre aquilo que eu compro e consequentemente sobre o poder que eu tenho sobre as pessoas. E aqui eu confesso que eu faço uso desse poder quando eu quero assistir algum programa de televisão. Eu falo assim, quem paga sou eu. Muda aí, eu quero assistir a Band News agora. Não é isso que os pais fazem? Porque o dinheiro traz a sensação de que se eu tenho, eu posso todas as coisas. E muitas famílias são afetadas por isso. Brigas de pais com filhos, filhos com os pais, porque não entendem essa relação, e a enfermidade que afetou as casas hoje diz respeito ao dinheiro. Os adolescentes e jovens não têm noção de valor nenhum. Não sabem, apenas querem ter os seus desejos saciados. Os pais não entendem isso e apenas respondem o quê? Que na nossa geração era assim. E uma das coisas que eu fico muito bravo como pai é quando os meus filhos abrem a geladeira e falam assim, nossa, não tem nada. Ou então dizer assim, mas vamos comer isso de novo? E aí aquilo vem, e aquele sermão antigo, né? Porque eu comi isso, porque eu fiz assim, porque é as brigas de gerações movida por essa ideia de que o dinheiro, e a gente não consegue se entender, é que nos dá o poder das relações. E isso é uma enfermidade. Em famílias, talvez aqui, que estejam enfermas com a cultura do consumo. Pais se sentindo pressionados, adolescentes pressionando os pais, sem entender essa relação, sem compreenderem que nessa crise o que mais dói para um pai é ter que cortar as coisas de casa. E eu tenho vivido isso. Vamos diminuir isso, saio apagando a luz de casa, saio batendo na porta quando demora no banheiro, porque nós entendemos que na crise, a área mais afetada da nossa vida é a vida financeira familiar. Agora, diante desse diagnóstico, o que o profeta nos dá como princípio para reagirmos às preocupações potencializadas pela cultura? O que biblicamente se apresenta como princípio para mim e para a sua vida, e talvez para você pai, entender com os seus filhos, para você como casal ter uma relação saudável, os princípios bíblicos que o profeta estabelece nesse texto. Em primeiro lugar, a gente percebe que há uma relação
do profeta com os recursos, embora naquela época não houvesse a moeda enquanto espécie, mas o ciclo econômico existia, que era a troca, a gente percebe em primeiro lugar que o profeta tinha uma relação de despreendimento. Ele era uma pessoa desprendida. Ele dizia o seguinte: ainda que as coisas possam acontecer de mal a pior. Quando ele usa essa expressão, ele está colocando que a sua vida não é pautada pelo sucesso daquilo. Que embora até houvesse no seu coração a expectativa de que as coisas melhorassem, a sua relação com o ciclo econômico era de despreendimento. E aqui está um grande desafio para nós. Enquanto que a cultura do consumo diz para nós nos apegarmos às coisas, é meu. O princípio de fé do profeta diz para nós termos uma relação de despreendimento. E aqui preste bem atenção: na Bíblia, dinheiro é um instrumento, não um fim em si mesmo. Na Bíblia, o dinheiro é um instrumento que você pode usar de uma forma saudável, eu acredito, prosperar, saber gestar os seus recursos sem nenhum tipo de maldição, mas também você tem que entender que muito dinheiro não é sinal de bênção. Pelo contrário, existem histórias bíblicas que falam que muito dinheiro, às vezes, a responsabilidade é ainda maior. Nos textos bíblicos, o dinheiro é um instrumento para algo. Enquanto que a cultura diz para a gente acumular, guardar, os textos bíblicos mostram que a gente tem que ter uma relação saudável com o dinheiro, de desprendimento. Eu controlo o dinheiro, não o dinheiro me controla. É exatamente isso. Há uma frase de um romancista francês que diz o seguinte: não estimes... Opa, não é essa frase. Eu vou falar, daí depois você coloca. Não estimes o dinheiro, nem mais e nem menos do que ele vale, porque ele é um bom servidor e um péssimo amo. O que a Bíblia nos ensina? Uma relação sóbria, madura com o dinheiro. Ele não me domina. Agora, não é uma relação de desleixo, mas é uma relação de despreendimento. E isso que o texto bíblico nos ensina. E eu tenho percebido que esse controle do cifrão sobre o nosso coração tem adoecido as nossas relações. Casais brigam asperamente, cruelmente, através de palavras, por causa de dinheiro. Dinheiro tem adoecido relações, porque nós não sabemos nos relacionar com ele. Segundo o princípio do profeta, há uma relação de gratidão, porque o texto diz o seguinte, que mesmo diante desse quadro de variação, mesmo dessas possibilidades de que o ciclo econômico seja afetado, ele diz assim: mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. Você consegue agradecer ao invés de desejar? Se a cultura diz para nós ficarmos sempre insatisfeitos quando você compra um celular que é 6 e depois lança o 7, depois você compra o 7 e ele lança o 8, quando você compra o 8 ele lança já pula para o 10 e para o X, e ele já muda de número para letra para deixar você mais ansioso, porque nós sempre vamos estar atrás dessa cultura. E essa é uma cultura da insatisfação. Eu nunca me satisfaço com a minha casa, nunca me satisfaço com o meu carro, nunca me satisfaço com o que eu ganho, e eu sempre vou atrás desse desejo. O texto bíblico, o profeta, diz para nós termos uma relação de gratidão. Mesmo assim, eu agradeço. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. Preste bem atenção aqui, eu quero falar aqui para os adolescentes. Galera, preste bem atenção. Se tem uma coisa que fere o coração dos pais, é a ingratidão. É não reconhecer o esforço que eles têm para estabelecer uma vida para nós. E hoje, como pai, eu me arrependo de cada coisa que eu cobrei dos meus pais na adolescência, porque eu sei o peso que é você trabalhar, sustentar a sua casa e ainda saciar os desejos dos seus filhos. O coração grato, contente, satisfeito com aquilo que tem,
na adversidade é o antídoto diante da insatisfação gerada em nosso coração pelo consumismo. Vou repetir isso. Um antídoto da insatisfação gerada em nosso coração pelo consumismo é a gratidão. Dizer: Deus, eu agradeço. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que eu tenho. Ainda que seja o mínimo para que eu possa viver. E eu sei que é difícil pregar isso aqui, porque as pessoas estão pregando o contrário, e nós gostamos de ouvir o contrário, que os nossos celeiros serão fartos, que a nossa casa será cheia. É isso que nós queremos ouvir. Mas há um cenário de fome, há um cenário de incertezas, e o profeta, diante desse cenário, ele podia dizer o seguinte: eu declaro que isso vai mudar. Ele não diz isso. Ele diz: ainda que, e mesmo que as coisas deem errado, eu vou agradecer a Deus, e vou dar graças a Deus por isso. Satisfação. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus tem me dado a oportunidade de viajar pelo país, em alguns lugares, para pregar, para falar, para compartilhar. Eu tenho mentoreado pastores que estão plantando igrejas por aí, em centros urbanos, e há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, na verdade, eu fui para o sertão da Paraíba. E lá no sertão da Paraíba eu vi aquela realidade que me impactou, aquele cenário. E quando eu vi a realidade daquele pastor com a sua esposa e a sua filha servindo com um sorriso de orelha a orelha, preste bem atenção nisso, tendo a plena convicção que Deus os queria ali. E nós andamos 8 horas sem parar, uma viagem num sol escaldante, eles voltando para casa, para servir ao Senhor naquele lugar. Eu fiquei muito impactado, porque ele saía com uma joguezinha, visitando as comunidades. Eu fui com ele na garupa, você imagina a cena, né? O peru da sadia atrás do pastor, era eu, atrás dele, indo naquelas comunidades, voltando para casa, e eu comecei a ver a realidade deles, o calor insuportável, calor terrível. Eu percebi que o sol não fica só em cima, o sol fica embaixo lá no sertão. E quando eu estava para ir embora, eu contactei algumas pessoas, inclusive da comunidade, que me ajudaram já com ele aqui. Alguns já conhecem a vida do Fábio, do Bruno, a vida do Bruno, porque eu conectei aqui pessoas a essa realidade dele. E na hora de ir embora, eu perguntei para ele o que ele precisava, que eu queria investir na vida dele. Falei: cara, é o seguinte, eu estou voltando para Sorocaba e eu quero te ajudar. Eu logo pensei assim: pô, ele vai pedir um celular, vai pedir um notebook para poder trabalhar. Ele virou para mim e falou assim: Caio, posso falar mesmo o que eu preciso? Eu falei: posso falar, pode falar. Eu queria protetor solar, e eu queria uma cortina para o quarto da minha filha. Na hora que eu vi isso, eu falei assim: está tudo errado. Enquanto nós estamos reclamando para os nossos pais porque nós não temos TV a cabo, ou melhor, TV a cabo todos nós temos, não temos pacote a mais da TV a cabo, ou nosso pacote de dados da internet não funciona como nós queríamos, ou com o nosso celular antigo, tem gente que não tem o mínimo, tem gente que não tem nada, e que sorri para a sua realidade e encontra significado para viver as coisas. E nós estamos aqui preocupados porque a crise vai tirar de nós aquela pizza de domingo à noite, ou porque a crise vai tirar de nós, ou vai adiar as nossas viagens, a viagem dos nossos sonhos. E o profeta diz assim: ainda que tudo isso corroa, ainda que eu perca o emprego, ainda que as coisas mudem, ainda assim, no meio de tudo isso, eu darei graças a Deus. E o maior desafio para um pai, e aqui eu abro meu coração, porque eu sei que eu não sou um pai perfeito, quem convive comigo sabe disso, é gerar filhos gratos, contentes, satisfeitos, porque é muito difícil nos dias atuais. É muito. Terceira e última consideração. Perdão, antes de passar para outra consideração, eu queria citar uma frase do Brennan Mann, que eu gosto muito, que diz o seguinte: a graça, o amor de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, proclama a assombrosa verdade que tudo é de presente. Tudo.
Ah, mas a minha carreira fui eu que conquistei. Um dia você vai aprender e saber que foi Deus que te deu. Ah, mas o que eu conquistei foi com muito suor e esforço. Sim, bom, mas foi Deus que te deu a possibilidade de alcançar tudo isso. Agradeça a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Você consegue fazer isso? Agradecer e reconhecer que tudo é presente. Terceira e última consideração. O texto mostra uma relação de cuidado e providência de Deus, quando o profeta diz assim: e ele me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Ele começa dizendo da possibilidade trágica daquele ciclo econômico ser abalado, das bolsas da época quebrarem, do desemprego aumentar, de acabar a possibilidade até do sustento. E ele termina dizendo que mesmo no cenário mais trágico, Deus iria levá-lo para um lugar seguro. O texto não diz que Deus iria dar a ele uma revanche. O texto não diz que a crise viria sobre os outros e sobre ele não viria. Porque ele poderia dizer, aliás, os dias de hoje, os pastores iriam distorcer esse texto, colocar um versículo dizendo: tudo isso vai acontecer com os outros, comigo a crise não vem. Mas o profeta não diz isso. O profeta diz assim: Deus vai me levar para um lugar seguro, vai fortalecer os meus passos e vai me proteger. Eu sei que tem muitos pais aqui preocupados com o ano que nós vamos ter, se nós vamos dar conta, e eu me vejo nesse lugar. Muitas mães, muitos jovens preocupados com a vida financeira. Está difícil. Mas ainda que tudo isso se abale, Deus vai cuidar de nós. E isso chama-se providência. Deus vai providenciar o seu cuidado sobre a nossa vida. E nada vai nos faltar. E quando diz nada nos faltar, não está relacionado aos nossos desejos, mas às nossas necessidades reais. As nossas necessidades reais. Alguns anos atrás, vocês acompanharam a história do meu filho, a gente se viu diante de um diagnóstico, precisamos fazer uma cirurgia. Primeiro orçamento, R$26 mil a cirurgia. Segundo orçamento, tinha mais uma cirurgia, na época, se não me engano, em torno de 56, 55 mil reais, faltando 45 dias, 50 dias para o meu filho nascer. Eu fiquei desesperado. Moro numa casa financiada, um carro financiado, sem condição, não tem um histórico de família que tenha uma condição, todo mundo ralando muito. E Deus, num período de 45 dias, nós levantamos 62 mil reais para as cirurgias que o meu filho fez. Caiu do céu? Não. Apareceu na conta? Não. Muita feijoada vendida, muita gente aqui vendeu, muita parmegiana vendida, passamos a madrugada batendo bife, aliás, muitos aqui fizeram isso comigo. A gente correu, a gente lutou. Lá no final, faltando dias para a cirurgia, Deus providenciou tudo. Porque a promessa dele é que as nossas necessidades seriam supridas. Todas elas. Eu não sei qual é a preocupação do seu coração. Eu sei que talvez até tenham alguns desejos no meio de tudo isso. Mas agora eu queria dizer para você que Deus não tem compromisso com os seus desejos. Deus tem compromisso com as suas necessidades. E elas Ele vai suprir. E elas Ele vai cuidar. Eu termino essa mensagem, como todas as outras, apontando para Jesus. Porque Jesus é a maior expressão da providência, do cuidado de Deus para nós. Porque se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. A providência de Deus é manifestada quando Ele provê o Cordeiro, que nós não poderíamos prover por nós mesmos. Nós estamos desconectados de Deus, mortos em nossos pecados, e Deus proveu o Cordeiro. E aí é uma frase de Max Lucado que diz o seguinte: isso é um princípio de fé.
Preste bem atenção. Dinheiro pode comprar uma cama, mas não o sono. Uma casa, mas não um lar. Prazeres, mas não a vida. Coisas, mas não um Salvador. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, no meio desse cenário que nós vivemos, caótico, de pessimismo, de falta de esperança, de preocupação, muitos pais, mães preocupados, muitos preocupados com o trabalho, com a carreira, com os estudos, muitos preocupados em cuidar dos filhos tão somente. Nosso coração quer se aquietar na sua providência e no seu cuidado. Aqueles que se sentem inseguros, ansiosos, descansar no teu cuidado. Ó Deus, talvez aqui também tenham pessoas insatisfeitas, que talvez até estejam chateadas com o Senhor porque os seus desejos não foram atendidos. Talvez jovens e adolescentes chateados com os pais porque os pais não podem oferecer aquilo que eles querem. Senhor, enche o coração deles de gratidão, de contentamento. Ó Deus, tira de nós esse sentimento movido por essa cultura do consumo, da aparência, que tem escravizado a muitos, ó Deus, e nos dá um coração grato, um coração pleno. Pai, nos ensina uma relação saudável com o dinheiro, no trabalho, nas relações profissionais, na gestão, na mordomia com recursos, cuidando, contribuindo, ajudando, sabendo, ó Deus, gestar. Muitas famílias não sabem. Ajuda, ó Deus, essas famílias, ajuda. Aqueles que estão endividados, aqueles que estão consumidos, ó Deus, por dívidas, ó Deus, traz uma solução, um entendimento, traz paz ao coração desses, para que possam passo a passo aprender a recuperar o seu crédito, de alguma forma, Deus, estabelecerem novamente a sua vida financeira. Ó Deus, eu oro também por aqueles que têm bastante e que de alguma forma estão em paz. Coloca no coração desses, ó Deus, a gratidão, o contentamento, a generosidade e o reconhecimento que tudo vem das tuas mãos, tudo é graça e presente do Senhor. Ó Deus, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse no início, essa canção, um salmo, era uma afirmação de fé, mesmo num cenário adverso. Não pense que as coisas estavam bem, pelo contrário, estavam mal. E o profeta, ainda que ele canta. Eu queria que você fizesse dessa canção uma oração para esse ano, para 2018. Senhor, eu não sei quem vai ganhar, e vamos ser sinceros, esse ano vai ser difícil, as eleições. Senhor, não sei quais serão as possibilidades, e esse ano vai ser difícil. Embora tenha a Copa do Mundo para nos ludibriar, esse ano, segundo os estudiosos, há um apontamento de que será um ano muito difícil. Já está sendo. Então, nós vamos fazer como profeta. Nós vamos declarar que mesmo diante desse quadro, nós vamos agradecer a Deus. Dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me fortalece, cuida de mim, me dá força, firma os meus pés como a corça e me leva para um lugar seguro. Vamos fazer isso?